Queridos, vamos refletir um pouco na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 23, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Deus nosso Pai, ilumina os nossos corações e, Pai, torna viva aquelas verdades que o Senhor quer destacar deste texto lido na vida de cada um de nós, para fortalecer nossa fé, Pai, para dar firmeza ao Teu povo nesses dias difíceis. Deus querido, que a majestade de Cristo, a glória de Jesus Cristo seja enaltecida nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Que o mundo reconheça isso e se curve e se prostre e honre o nome do Senhor. Fala conosco nesta noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época tão difícil e às vezes algum tem encontrado dificuldade até de expressar sua fé em função do preconceito. Se fala muito em preconceito racial, discriminação, mas há um preconceito imenso por parte da sociedade, dos pensadores, dos centros acadêmicos, com relação ao cristianismo, com relação ao evangelho. Cristianismo ao qual o Ocidente deve as conquistas, deve a sua liberdade de expressão, enfim, nosso Ocidente deve tanto ao cristianismo e tem feito uma certa manifestação de oposição à fé, ao cristianismo, a Cristo. Aqueles pensadores, aqueles filósofos débeis em muitos aspectos do século XIX, que começou a trazer ideias e conceitos de que a Bíblia ela não é autêntica, não é plenamente confiável, os milagres, o nascimento de Cristo miraculoso, virginal, enfim, eles começaram a arranjar alguns tipos de argumento para tentar desconstituir o cristianismo. E muitos teólogos embarcaram nesta, infectados por essa praga do liberalismo, que não conseguem ver a pessoa de Cristo, que é não só este Cristo no qual cremos, da fé, mas o Cristo da história, o Cristo real,
a encarnação do Deus vivo. Recentemente, alguns anos recentes, ou meses atrás, o nome de Cristo usou de alguma... A figura que o catolicismo, especialmente o romanismo, tem, a ideia da imagem de Cristo, simulou um Cristo conforme as pinturas como conhecemos, mas sabemos que o que aquele movimento queria era exatamente atingir a honra de Cristo, ridicularizar o cristianismo, arrastando uma pessoa como se fosse Cristo e o diabo fustigando. Enfim, logo depois vem a pandemia, né? Mistério, isto. Há uma ojeriza, há uma hostilidade por parte da sociedade contra aquele que é a única resposta, é a única solução para o grande dilema da humanidade, e a sua luta consigo mesmo, com a sua pecaminosidade, com a sua imperfeição. E esse texto que nós lemos, ele nos fala da excelência de Cristo, que não pode ser ofuscada, nem mesmo com toda a manifestação de incredulidade e de hostilidade à pessoa de Jesus. Na verdade, desde o início, quando Paulo escreve essa carta, a igreja estava sendo ameaçada por um gnosticismo nascente, em que estava, assim, tentando influenciar a igreja de Colossos, uma igreja pequena. Não foi um trabalho originalmente iniciado por Paulo, mas alguém pediu socorro a Paulo, e vai a Paulo e disse: olha, o que é que a gente faz? Estão pregando lá, os falsos mestres estão dizendo que Cristo é uma emanação, e que Cristo é apenas um ente espiritual, é apenas mais um dentre os muitos, e que a gente precisa prestar um culto a anjos, a gente tem que ter um conhecimento especial, um conhecimento, daí a palavra gnosis, conhecimento, gnosticismo, aquela teoria de que alguns eram mais iluminados e tinham um acesso a um conhecimento mais particular, espiritual, e eram libertos, eram os privilegiados. E Paulo então escreve esta carta para combater esse gnosticismo, que é aquela ideia de que a matéria é má, ela é sempre má, e portanto Deus jamais poderia interagir com a matéria, ter um corpo real. Não! Aquele Jesus que passou nas estradas da Palestina, ele nem rastro deixou, porque era apenas uma imagem fantasmagórica, não era real. E Paulo então tem que combater essa heresia, porque Paulo sabe que aquele Cristo é real. João apalpou, viu e ouviu. Esse Cristo esteve com Paulo na estrada de Damasco. Ele ia acabar com a igreja, prender a igreja, apagar o nome de Cristo da face da terra. Então Jesus vem a Paulo pessoalmente e diz: por que que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Era assim: perseguir a igreja é perseguir a Jesus, maltratar a igreja é maltratar Jesus. Por que será? Porque a igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça deste corpo, ele é o Senhor, é a cabeça do organismo vivo, igreja, e é o cabeça desta igreja, dessa família, é o líder. Assim, meus irmãos, Paulo escreve para combater essa heresia, só que a heresia continua até os nossos dias. No terceiro e quarto século surgiu uma figura, Ário. Ário, ele deu seguimento a muitas ideias do gnosticismo, inclusive essa ideia de que Cristo, ele não tinha uma origem eterna, era como que um demiurgo, um Deus inferior. E ele chegou a dizer que houve um tempo em que Cristo não existia, e ele ia ganhando projeção. Precisou levantar alguns para combater esta
heresia que estava crescente, e muitos seguiram suas ideias totalmente contrárias ao ensino da Escritura. E ainda hoje alguns sustentam ideias que apequenam a majestade de Cristo. E tem um grupo que se auto-intitula Testemunhas de Jeová, que na verdade eles não é a Testemunha de Jeová, eles dizem que Cristo é um Deus inferior, inclusive nas suas Bíblias alteram, onde tem no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele põe um Deus com D minúsculo para inferiorizar Cristo em sua grandeza e em sua majestade. Irmãos, e a gente precisa saber dessas coisas? A gente precisa ser informado sobre essas coisas, mas acima de tudo a gente precisa conhecer o que é que as Escrituras dizem sobre Cristo. Qual é a verdade da palavra? Porque isto vai nos munir, vai nos imunizar contra toda e qualquer heresia. Hoje a igreja está suscetível a muitas influências. Aquilo que canta, heresias sorrateiramente entram na igreja por meio de canções, de cânticos. É uma estratégia que Satanás agora encontrou. E aí, da volta e meia, você vê alguém cantando que tem um anjo aqui. Tem anjo? Tem. E os anjos trabalham em prol dos que hão de herdar a vida eterna. Mas anjos não são objeto do nosso louvor, dos nossos cânticos. É a pessoa de Cristo Jesus. Vez por outra tem alguém dizendo que é para você trazer o seu lenço para ser ungido. Não aqui, graças a Deus que não. Mas existe por aí esses movimentos que apequenam a grandeza da proclamação da cruz do Evangelho. E esse texto nos ensina, meus irmãos, o que nós precisamos saber sobre Cristo, que Cristo é superior à própria criação, porque Ele não é uma criatura, Ele não é alguém que teve início, Ele não é simplesmente agente da criação, Ele é o Criador, como diz o texto sagrado que acabamos de ler, Colossenses 1:18, o 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. A gente lembra até de Gênesis capítulo 1, que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Entretanto, Jesus Cristo, Ele não é apenas a imagem de Deus. Diz lá em Hebreus capítulo 1, que Ele é a imagem exata do seu ser. Ele é Deus, é a expressão plena de Deus. Então ressaltamos que o que importa para a igreja não é o que os liberais ensinaram, quanto prejuízo trouxe, quanta literatura ruim tem influência desses liberais. Mas graças a Deus que tem boas literaturas, mas acima de tudo temos as Escrituras. A gente tem que ter cuidado quando vai até numa prateleira cristã, qual é o livro que a gente compra, quem é o autor. Precisa ter cuidado. É alguém confiável, é alguém que preserva a ortodoxia e a ortopraxia, é alguém que crê na verdade bíblica e a vive, enfim. Então Paulo diz, Cristo é superior a tudo, Ele é a imagem do Deus invisível, o homem feito à imagem de Deus, o homem foi feito à imagem de Deus, mas Cristo é a expressão exata do ser de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e todos viram um homem de carne e osso, via um homem que falava, que ouvia, um homem que cansava, um homem que de vez em quando precisava, sempre que necessário, trocar as vestes para lavar, porque a poeira sujava as vestes. Um homem que precisava tomar água, porque senão ia desidratar. Um homem que comia, porque sentia fome.
Um homem que parava para descansar, porque tinha um momento de exaustão, como no barquinho que ele dormia profundamente. Esse era Jesus. E as pessoas olhavam e diziam: é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria, os seus irmãos, as suas irmãs. Conhecemos eles, sabemos quem ele é, sabemos a sua origem. Sabiam não, irmãos? Sabiam não, porque a origem de Cristo não é Belém. O seu seminário não é Nazaré, Galileia. A sua origem é antes dos tempos eternos. Cristo é Deus, que vem a nós em um véu. Hebreus diz que a carne de Cristo é o véu. O véu foi rasgado do alto a baixo. Quando Cristo foi pendurado na cruz, às 15h, na hora da oração, do sacrifício, Cristo expirou: em tuas mãos entrego o meu espírito. E o véu rasgou-se do alto a baixo, porque lá na cruz, no Calvário, outro véu estava sendo rasgado. A carne de Cristo, suas mãos e seus pés, para abrir um novo e vivo caminho para Deus, por seu sangue. Esse é o Cristo, meus irmãos, que é superior a todos, é a quem a igreja canta. Sim, foi para isso que eu nasci, para louvar o nome deste ser, que é mais que um homem, é homem pleno, perfeito, se identifica comigo e contigo, mas acima de tudo é Deus, e Ele só se fez homem por causa da nossa miséria. E aí a gente percebe que Cristo é maior que a própria nova criação. É maior que a igreja, porque não existe igreja sem Cristo. Não há que se pensar em igreja sem cruz. Ah, mas tem, pastor, Israel. Israel nunca existiu, meus irmãos. A parte da cruz, a parte de Cristo. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi uma roupinha de folha. E Deus providenciou vestes de pele. E pele implica no sacrifício de um animal. Eu quero cogitar aqui com os meus botões que foi um cordeiro que o Pai sacrificou ali como um tipo de Cristo. Na pele daquele cordeiro, como está em Gênesis capítulo 3, houve provisão para cobrir a nudez de Abraão. Assim como na cruz, o cordeiro de Deus, acerca de quem Abraão disse para o seu Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. E Deus providenciou. 2000 anos atrás, depois de Abraão, quem é que anda nas ruas de Jerusalém? No pórtico de Salomão, no templo? Quem é que fica olhando aqueles sacrifícios? Quem é que no momento em que aquela jarra de ouro derramava água lá em libação, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ali estava a verdadeira pedra da qual bebemos, Cristo. Não existiria Israel sem este que é maior que o universo. Não existiria, por isso diz o texto sagrado, irmãos: aprove a Deus que nele... aliás, voltando ao verso 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, inclusive Israel. Israel, aqueles sacrifícios todos eram uma sombra da cruz. O altar, se você olhar o desenho do tabernáculo, você vai ver ali um desenho da cruz, uma projeção da sombra da cruz. A porta, o altar de holocaustos, a pia de bronze, a mesa dos pães, o candelabro, olha, o formato da cruz, o altar de incenso, o santo dos santos, ali a arca da aliança, o desenho da cruz no tabernáculo. Israel só existe, a igreja só existe por causa de Cristo. E aí ele deixa a sua glória, de onde, com uma palavra, ele disse assim: haja céus, terra, mar, vegetação, aves, peixes de toda espécie, animais, gado, os animais domésticos, selváticos.
fez tudo, e por fim fez o homem, fazendo um pacto, estabelecendo uma relação por meio de aliança pactual, e disse: olha, por tua obediência você alcança a vida eterna, mas presta atenção, aqui está um teste, e que eu te dou liberdade para você me amar, para me servir. Alguém disse assim, eu tenho cuidado em dizer isso, mas tenho licença para me expressar assim. Alguém falou assim: Deus correu o risco de ser odiado por sua criatura, pelo homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Mas aí alguém disse: Deus queria que Adão soubesse que ele foi criado com livre arbítrio, com essa liberdade de amar a Deus. Deus não criou um autômato, uma máquina, mas um homem com liberdade. Liberdade que foi perdida quando ele resolveu duvidar de Deus. E é o que o mundo hoje está fazendo. Está ouvindo o mesmo discurso da serpente ali no Éden. Será semelhante a Deus. Não foi isso que Nietzsche pregou? Nietzsche mesmo, o super-homem? Um desses filósofos aí, Deus morreu, Deus está morto. Pregou um super-homem. E sabe no que é que resultou? Num Hitler, que cometeu um dos maiores genocídios. E até hoje o homem acha que é Deus. Não precisamos de Deus. Eu lembro uma vez, eu fui evangelizar alguém, porta em porta. Não tenho necessidade do seu Jesus, eu não preciso do seu Jesus. Não é o meu Jesus, não. Eu é que sou de Jesus. Eu pertenço a Ele. Eu sou propriedade de Jesus, não é minha propriedade. Ele é o meu Deus, meu Criador e o meu Redentor. Aí veja o versículo 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Em Jesus Cristo, seu primogênito. Que não é, como dizem as testemunhas de Jeová, o primeiro criado. Primogênito é um título de honra. Primogênito é uma referência ao primeiro filho, que tinha direito a praticamente toda a herança. Aos outros era dado presentes, como Abraão fez com Isaac e com os demais. Deu presente aos outros e disse: você é o herdeiro de tudo, Isaac. Jesus Cristo é esse primogênito de Deus, é o verdadeiro filho de Deus. Israel é chamado de filho de Deus, mas é apenas tipificando Cristo, que é o verdadeiro filho de Deus. Ele é o primogênito, não o primeiro gerado, mas o filho que é herdeiro de tudo que é de Deus. Como homem, como segundo Adão, representante da humanidade, porque o primeiro Adão fracassou, Cristo veio como segundo Adão para nos resgatar, para nos trazer a dignidade que perdemos ali em Adão, e restaurar em nós essa imagem que o ímpio ainda traz, mas deformada, mas pela cruz. Cristo foi deformado na cruz. Não viam nele beleza nem formosura, socaram-no, esbofetearam-no, seu rosto estava roxo, talvez seus olhos inchados, talvez aquele Mel Gibson tentou ilustrar algo do que fisicamente aconteceu com Jesus encarnado, Deus encarnado. E ali na cruz ele foi deformado com aquela morte horrorosa, vergonhosa. Para quê? Para restaurar em nós a imagem que o pecado havia deformado. O nosso pecado foi colocado sobre Jesus e Ele nos resgatou. Então Cristo é maior que o universo, que a criação, é maior que a igreja, porque a igreja vem à existência a partir de Cristo. É verdade que Adão foi submetido a um sono e Deus arrancou a costela do lado e fez uma mulher. Na cruz algo foi reproduzido assim, meus irmãos, mas só que não através de um sono. Cristo estava muito consciente e diz: por que me desamparaste, Deus meu? E ele foi ferido nas mãos, nos pés e do lado. Alguns estudiosos dizem que o coração de Jesus foi atingido com aquela lança, e na sua ferida nasceu a igreja. A igreja é resultado da sua cruz, da sua ferida na cruz. Como Deus se humilhou. Esse Jesus Cristo que é gigantesco, é grandioso, é indescritível, não temos palavras. Ele é superior à própria igreja, porque Ele deu origem à igreja. Veja o versículo 21
e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse com ele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o mundo é novamente reconduzido ali. Não é que Cristo tenha perdido em qualquer momento o controle, mas agora ele declara ali, por meio da sua obra na cruz, Satanás está debaixo dos seus pés. Satanás foi esmagado ali na cruz, como diz o capítulo 2 de Colossenses, versículos 14 e 15, onde Cristo cancelou o escrito de dívida ali na cruz, que era contra nós e que constava de ordenanças, se referindo às regras, mandamentos, às leis, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando ali na cruz os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bendito seja aquele que é, que era, aquele que há de vir. Cristo, primogênito de toda a criação. Cristo, agente da criação. Cristo, redentor da igreja. Cristo, aquele pelas chagas da cruz, criou a sua igreja. Comprou a sua igreja. Pagou o preço da redenção da sua igreja. Meus irmãos, Cristo, o verso 19 ao 22, prossegue dizendo, ele não é só maior que a criação, que a nova criação por meio da obra da cruz, mas é maior que a própria igreja que ele redimiu. A igreja não existe a parte dele. Agora, porém, verso 22, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A igreja reluz, meus irmãos. A igreja brilha. Só que você olha, ainda está fosca, opaca. Ainda existem resíduos do homem velho em nós. Vestígios da natureza corrompida. Deus nos salvou, meus irmãos, da condenação do pecado. Deus nos salvou do poder do pecado. Mas Deus ainda não nos tirou da presença do pecado. Mas Ele fará isto quando? Quando Cristo voltar. Aí essa imagem de Deus em nós será plenificada, completada. Quando o nosso corpo mortal, se morrermos antes da volta de Cristo, ressuscitar glorificado, um corpo semelhante ao corpo da ressurreição de Jesus Cristo. Porque por isso Ele morreu, para a gente não morrer eternamente. Por isso Ele ressuscitou, ali como o primeiro, as primícias, a primícia da ressurreição, para nos dar e nos demonstrar o que é que nós seremos eternamente. Seremos semelhantes a Ele quando Ele voltar. Mas é importante lembrar que Cristo é maior que essa igreja que reluz. Vos reconciliou mediante a sua morte para apresentar-vos, não é perante ao Estado, perante os magistrados, perante o mundo, não, perante Ele mesmo, os apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que glória inaudita, irmãos, é isso que seremos. Mas nunca podemos esquecer que Cristo será sempre maior do que essa perfeição que Ele tem planejado e está executando em nossa vida. Santos, Ele já nos separou, pertencemos a Ele. Inculpáveis, sim. Olhe para você, seus pecados, seus erros. Lembre da sua mocidade, as coisas feias que você fez. Traz os seus erros aí à sua memória. Quanta vergonha. Você não tem coragem de expô-los aqui. Você sairia daqui corado de vergonha. É isso que eu digo para mim todos os dias. Quando eu faço revisito o meu passado, a minha história. Senhor, se houvesse 1000 infernos, era tudo o que eu merecia, ainda seria pouco. Mas eu olho para a cruz, irmãos,
E você, qualquer que tenha sido o seu passado, você olha para a cruz e Jesus diz: você não tem mais culpa, porque a sua culpa ele levou na cruz, a minha culpa, a nossa culpa. Então nós somos isso aqui em Jesus Cristo. A igreja é isso: santa, inculpável e irrepreensível. Ele morreu na cruz e ressuscitou, meus irmãos, para nos reconciliar com Ele, no corpo da sua carne, para apresentar a gente a Ele, perante Ele, santo, inculpável e irrepreensível. Mas assim, a gente olha para a gente e ainda às vezes fica uma vergonha, não é? Porque ainda tem umas rugas espirituais em nós. Tem. O nosso temperamento às vezes nos mata de vergonha, não é não? Alguns vícios, alguns pecados calados lá, internamente, hein? Sim. Mas sabe o que é que Jesus está fazendo? Está rapando, tirando essa crosta maldita da herança que nós recebemos de Adão. Para a gente ser parecido com Jesus Cristo. Efésios capítulo 5 é um texto, reverendo Tiago, que eu lembro sempre isso aqui, é maravilhoso. Ver o que Jesus fez com a gente, igreja. Ver o que Jesus fez com a igreja Presbiteriana Central de Ipatinga. Olha só. Efésios 5, 25, 26. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Aí, marido, tem que amar, viu? Senão amar a mulher está errando, tá bom? A mulher também tem que amar o marido. Tem que obedecer o marido. O que é mais difícil, obedecer o marido ou o marido amar a mulher? Sei não, viu? Amar a mulher é mais difícil. Sabe por quê? Ele tem que morrer por ela, tem que sacrificar por ela, tem que fazer tudo para honrá-la, dignificá-la, promover o sucesso da mulher. Porque se é para amar como Cristo amou a igreja, como é que Cristo fez com a igreja, hein? Então, maridos, a nossa responsabilidade é maior do que a submissão da mulher ao marido, viu? E nós temos que fazer jus a essa responsabilidade que nós temos. Mas não é disso aqui que eu quero destacar. Olha só. Cristo a si mesmo se entregou por ela, a igreja que ele amou, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cada vez que você vem aqui, você ouve um sermão, um estudo, uma meditação, uma leitura, uma intercessão, como já foi feito aqui. E a palavra de Deus é citada, né? As orações são permeadas de palavra de Deus. Isso vai purificando a gente. A gente vai sendo lembrado dos atributos de Deus, do caráter de Deus, da obra redentora de Cristo, o amor de Deus, a nossa sujeição a Cristo. E essa palavra vai nos limpando a cada dia, para que a santificado, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Aí o teu destino, IPI Central. IPCI, não é isso? Olha o teu destino aí. Glória. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. A minha culpa Jesus levou, os meus defeitos, os meus pecados. Jesus fez isso por nós, pela igreja. Bendito seja o Senhor. Não podemos, irmãos, ter uma compreensão pequena da grandeza do nosso Redentor, a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Cristo é o único por meio de quem o pecador é salvo. Não precisamos de anjos, como aqueles falsos mestres diziam lá em Colossos. Não precisamos de ordenanças, de regrinhas. Não faça, não toque, não manuseie, não experimente. Cristo é nossa suficiência. Paulo disse: Cristo é tudo. Não precisa de mais nada. Cristo é tudo em todos. Ouça o que a Escritura afirma, Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo pode salvar totalmente seu povo, porque ele é verdadeiro homem, sem pecado, sem a culpa de Adão, sem o pecado original, sem a corrupção original. Ele é verdadeiro homem, sem pecado, mas é verdadeiro Deus. Ele tem o poder de nos salvar. Como diz aí o verso 19: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude, o que é plenitude? É completude.
Aí eu fiquei pensando, o que é essa? Aprove e residir em Cristo toda a plenitude. Plenitude de quê? Aí quando você vai para o capítulo 2, verso 9, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Deus andou entre os homens. Deus Filho morreu na cruz por nossos pecados. É importante ressaltar que a nossa redenção custou um preço alto. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas sobre os céus, sobre a terra e sobre os céus. Então foi assim que Cristo Jesus nos salvou, nos redimiu. Importante lembrar que tudo gira em torno de Cristo. Tudo se submete a Cristo. Cristo venceu toda a força maligna e derrotou na cruz, pelo poder de sua morte e ressurreição, restabelecendo a paz no universo e a paz no seu coração, no nosso coração. Assim, a morte de Cristo é suficiente tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa santificação, como diz o verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo é nossa suficiência. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31, ele escreveu palavras muito confortantes para a igreja. Diz assim, vós sois dele em Cristo Jesus. Pertencemos a Deus, o qual nos tornou da parte de Deus. Quem? Jesus Cristo. Se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Maravilha é saber que a imperfeição da minha obediência, a imperfeição da tua santificação é suprida pela perfeição da santificação, da santidade de Cristo, porque ele se fez por nós santificação. Ele obedeceu por nós. Essa obra ativa de Cristo foi sua obediência perfeita para a nossa redenção. Como a sua obra passiva, a sua morte na cruz, ele se deixou morrer, se executado na cruz para ser o nosso Salvador. Irmãos, embora a obra redentora de Cristo seja suficiente, poderosa para nos salvar, não significa que o cristão deve cruzar os braços e dizer, vamos viver de qualquer jeito. De jeito nenhum, meus irmãos. A resposta do nosso coração crente convertido é de amor, é de gratidão, é de firmeza, como diz o verso 23 do texto de Colossenses. Se é que permaneceis na fé, ele termina dizendo, verso 22, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se estiver na fé firme. Quem não estiver na fé em Cristo, tampouco tem esses atributos alicerçados. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 4, que Deus nos desarraigou deste mundo perverso para nos plantar em seu Filho Jesus Cristo. E firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, é inconcebível o crente retroceder, recuar, voltar atrás, abrir mão da fé. A sua fé não foi uma coisa adquirida por você, não. A sua vida espiritual não foi algo que você construiu, não. Cristo lhe deu. A fé é uma dádiva de Deus. Essa vida nova. A vida que você tem em Cristo é plenitude de vida. Talvez você enfrente enfermidade. Muitos enfrentam até a pobreza, a dificuldade financeira. As coisas parecem que não dão certo nesta vida. Mas olha bem, mesmo estes, crentes em Cristo, sabem que não lhe falta o pão, não lhes falta a morada, pouco ou muito não lhes falta, porque a provisão material Deus dá aos seus servos. E lhes digo mais, há algo muito mais importante do que o nosso conforto, nossa vida. Jesus disse, não é só de pão que o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se há uma coisa no que a igreja deveria investir com toda a força, o crente deveria investir com toda a energia, é no seu progresso espiritual, na sua santificação.
na proclamação do Evangelho, anunciar, usar as mídias, usar os relacionamentos pessoais para doar a Bíblia, presentear a Bíblia, falar da grande obra redentora de Cristo, da grandeza excelsa daquele que se fez homem, mas eternamente é Deus, e só se humilhou para poder nos exaltar, só sofreu o nosso inferno para levar-nos para o seu céu. Ele só amargou a dura e vergonhosa morte para nos vestir de honra. Ele sofreu a separação de Deus para que fôssemos reconciliados. Então essa majestade de Cristo tem que ser refletida em nossa mente. Isso tem que impactar a nossa vida, mudar nosso comportamento. Porque Ele morreu para a gente ser semelhante a Ele. Ele é Deus, nos fez a sua imagem. Então Ele se fez homem para restaurar a imagem que o pecado deformou em nós, a imagem de Deus. E que Ele abençoe esta igreja para que cresça cada dia no conhecimento de Cristo, permanecendo firme na fé, alicerçados, firmes na esperança do Evangelho, essa esperança que não confunde, não envergonha, não desaponta. Paulo disse: o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso que a fé não decepciona, a esperança não decepciona. Romanos 5,5, vamos repetir direitinho, para não dizer pela metade. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, não decepciona, não envergonha, não desaponta. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, eu encerro dizendo: o mundo jaz no maligno, é verdade. Mas Cristo, Ele vive no crente. Nós não estamos no maligno, fomos libertos do maligno. Por isso, nada nos separa do seu amor, porque Ele é soberano. Não temos o que temer, mas temos uma vida para viver, uma santidade a praticar, uma obediência a exercitar, um evangelho a proclamar, um Cristo a honrar e exaltar, uma pregação do evangelho e com o nosso viver e o nosso testemunho como filhos e filhas de Deus, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, por causa do preço que Cristo pagou na cruz para a nossa redenção. Que Ele nos abençoe. Esse Cristo que morreu e ressuscitou está à direita do Pai. Ele vai voltar.